Então, o objetivo nosso hoje é falar sobre o fluxo da informação gênica, que envolve, então, esses dois eventos, a transcrição e a tradução da informação gênica. Então, o que a gente vai conversar em relação a esse assunto? A gente vai falar um pouquinho, lembrar um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular, falar um pouquinho sobre o que envolve esses eventos todos, né? O que seria a transcrição, quais os princípios, etapas do processo, quais são as enzimas envolvidas, enfim, tudo mais. Depois falar um pouquinho sobre processamento de alguns tipos de RNAs, em particular o RNA mensageiro, como é que ele é processado, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a tradução em si também, o que envolve a tradução, as etapas do processo, proteínas envolvidas, né, e tudo mais. Esse é um assunto bem importante, né, da genética humana, da genética molecular humana. Ali eu coloquei sugestões de referência para vocês estudarem esse assunto, então tem várias opções bem bacanas para se aprofundar nesse tema. Bem, para a gente lembrar, para a gente falar um pouquinho sobre o fluxo da informação gênica, a gente tem que lembrar a proposta, né, de fluxo feita pelo Crick lá no metade do século XX, mais ou menos, né? Logo depois que o Watson e o Crick propuseram a estrutura do DNA, o Crick propôs como é que essa informação presente no DNA, ela seria usada pelas células, né? Então ele propôs, na época, o chamado dogma central da biologia molecular, que propunha como é que a informação genética fluiria, né, até a formação de proteínas. Então, a molécula de DNA poderia ser replicada, formando novas moléculas de DNA, novas duplas fitas, né, duplas hélices, e essa molécula de DNA também poderia servir como base, como molde para a formação de diferentes tipos de RNAs. Dentre esses tipos, alguns deles participam, então, de um evento seguinte, que seria a tradução da informação gênica para a composição das diferentes proteínas que nós encontramos no nosso organismo. Esse dogma central, ele mudou, né, depois que o Crick propôs isso metade do século XX, principalmente pelos estudos feitos com os vírus, né? Embora os vírus não sejam considerados seres vivos, né, as células, mas eles são capazes de utilizar a informação genética que eles carregam, né, de modo que eles possam levar a uma infecção, né, de algum tecido em particular. Então, existem alguns tipos de vírus cujo material genético não é DNA, e sim é RNA, né? E esses vírus são capazes de produzir novas cópias de RNA para a formação de novas partículas virais, né? E no caso de alguns outros vírus que têm material genético de RNA, no processo de invasão das células, eles não usam o RNA em si, mas eles convertem o RNA em uma dupla fita de DNA. Esses vírus são chamados de retrovírus, né? Um exemplo clássico de retrovírus é o vírus HIV que causa a AIDS. Então, nesse caso, esses vírus fazem um processo de transcrição reversa, que a gente discutiu até um pouquinho sobre isso na aula passada, até eu fiz um desenho para vocês lá para a gente comentar um pouco sobre esse mecanismo, né? A transcrição reversa, então, ela envolve a utilização de uma molécula de RNA como molde para a produção de moléculas de DNA. E daí a gente tem a atuação, então, de DNA polimerases, que usam como molde o RNA e não o próprio DNA, como acontece na replicação tradicional das duplas fitas de DNA. Então, o fluxo da informação acontece de DNA para RNA, de RNA para DNA, de RNA para proteína, de proteína para RNA, não conhecemos nenhum organismo, né, ou outro tipo de estrutura que seja capaz de fazer essa conversão, né? Então, por enquanto, o que a gente conhece de fluxo envolve essas direções de fluxo da informação gênica. Bem, no slide 5, eu tenho uma figurinha lá que mostra, então, né, uma ilustração de um cromossomo, né, composto, então, de dupla hélice de DNA. Essa dupla hélice de DNA, então, é composta pelas bases nitrogenadas, a gente já tinha visto isso em outros momentos, né, a gente até comentou bastante sobre esse aspecto em relação ao DNA na aula passada, que a gente relembrou a estrutura e comentamos um pouquinho sobre a síntese de DNA, que envolve a replicação, né, da informação gênica. E aqui, então, o processo de transcrição sendo ilustrado, né, onde a molécula de DNA serve como molde também para transcrever parte da informação, formando moléculas de RNA.
Então, o que que seria a transcrição, né? Se nós imaginássemos que o nosso genoma fosse o livro da vida, né, como a gente vê na figurinha do slide 6, as moléculas de RNA seriam como pequenos bilhetes, né, que a gente faz de cópias de parte dessa informação presente no livro, né? Então, diferente do que a gente viu para a replicação, onde as células copiam a informação genética, eu digo, né, de cabo a rabo nos cromossomos, do começo até, né, de uma ponta a outra, na transcrição, não, né? Há certas porções somente que vão ser transcritas, não todo o DNA vai ser transcrito. Na verdade, são uma pequena parcela do RNA, só que vai ser transcrita, enfim, nos eventos, né, que envolvem essa mobilização da informação. E nesse processo, então, aquela informação presente na sequência de bases que compõem o DNA, ela vai servir de molde para a composição de uma molécula de RNA, que tem uma sequência semelhante àquela presente no DNA, né, com as bases nitrogenadas, com diferenças, né, das posições que temos timina. No RNA, nós encontramos a base uracila, base diferente, daí que forma par com a adenina, né? Quando acontece a transcrição, a célula se preocupa em manter essa informação colinear, ou seja, que as bases sejam mantidas na mesma ordem, na mesma composição do DNA. Uhum. E depois, essa informação, em alguns tipos de RNAs, né, que participam da síntese de proteínas, vai ser importante para dirigir os processos de tradução e a formação, então, de estruturas compostas por diferentes aminoácidos, né? Todas as proteínas que a gente encontra no nosso organismo são produzidas a partir da nossa informação genética, né? Então, acontece todo esse fluxo de informação até a composição das mais diversas proteínas que a gente encontra nos diferentes tecidos. Então, essa mensagem linear do DNA, na transcrição, ela se converte numa outra mensagem também linear, que é uma molécula de ácido nucleico também, que é uma molécula de RNA. Bem, e como a molécula de DNA é uma molécula dupla fita, ela tem duas cadeias, na transcrição também essas cadeias precisam ser separadas, como acontece na replicação, né? Só que a separação não é tão grande assim, escala menor, mas é importante para expor as duas fitas. Uma fita, a gente sempre considera como fita codificante. E a outra eu chamo de fita molde para síntese do RNA. É a fita que vai realmente estar diretamente relacionada com o processo de transcrição, né? A molécula de RNA feita a partir desse molde, ela vai ter uma sequência complementar de bases ao molde. A gente vê aqui, né, os parzinhos, Cs e Gs e As e Us, né? E a fita codificante vai, na verdade, o RNA vai apresentar a mesma sequência de bases da fita codificante, trocando só no lugar dos T's as bases U's, né, as bases uracilas. Mas o que vai servir de molde para o processo não é a fita codificante, é outra fita que eu considero então como molde para dirigir o processo de síntese das diferentes moléculas de RNA, né? E depois essa composição de bases vai ser usada pela célula para dirigir a síntese das proteínas. Bem, quais regiões então vão ser transcritas, né? A pergunta do slide 8. Diferente da replicação, onde acontece a replicação de toda a extensão de DNA, de telômero a telômero, né, de braço P a Q, enfim, na transcrição não vai acontecer assim. Vão ser transcritas somente certas regiões, que são as regiões contendo genes. Então, só os genes sofrem o processo de transcrição. Todas as regiões intergênicas não vão ser transcritas, né? E quais seriam esses genes, né? Eu posso ter genes que codificam, por exemplo, moléculas de RNA ribossômico, genes que codificam moléculas de RNAs mensageiros, genes que codificam moléculas de RNAs transportadores, né, e outros tipos de RNAs também, né. Aqui tem esses três porque são os três que participam da síntese depois de proteínas, né, formando ou estrutura de ribossomo, ou carregando, né, a mensagem, né, para composição de proteínas, ou carregando os aminoácidos, para que eles possam ser ligados para fabricação, então, das diferentes proteínas, né, no processo, então, de tradução desta informação gênica. Todas as regiões intergênicas, elas não vão participar dos mecanismos de transcrição, somente os genes. Então, aqui eu coloquei só umas informações para a gente relembrar rapidamente aspectos em relação ao RNA. O RNA é o ácido nucleico
equivalente ao DNA, com pequenas diferenças, né, em relação à composição de bases, que não encontramos timinas e sim uracilas no lugar das timinas. A composição do RNA é de ribonucleotídeos, ao invés de desoxirribonucleotídeos, como a gente encontra para o DNA, né? Então, é uma composição um pouquinho diferente, que tem o oxigênio num dos carbonos aqui da ribose, diferente do DNA, que não tem esse oxigênio. Aqui uma outra visão no slide 11, então, dessas características do RNA, né? Então as diferenças entre DNA e RNA e as bases também, mas a composição do ácido nucleico é basicamente a mesma. Nucleotídeos ligados, ribonucleotídeos ligados por ligação fosfodíester. E os tipos de RNAs, né? Então a gente já tinha visto alguma coisa em relação a eles, os RNAs mensageiros, que têm tamanhos variáveis de acordo com o tipo de proteína, né, que ele vai levar a mensagem para a produção. Então, proteínas grandes tendem a apresentar RNAs mensageiros grandes, proteínas pequenas apresentam geralmente RNAs mensageiros pequenos, então eles podem ter tamanhos bastante variáveis, né? E eles levam, então, a informação na forma de trincas de códons importantes para dirigir a composição depois da futura proteína, né? Aqui embaixo no slide 12, eu coloquei algumas informações em relação a pequenas diferenças dos RNAs mensageiros de procariotos e das células eucarióticas, que tem algumas modificações que eles sofrem, principalmente na posição 5' e 3' e algumas modificações no meio do sanduíche aqui também, que levam à formação de um RNA mensageiro maduro, pronto para sofrer a tradução. Então, quando a célula produz o RNA numa célula eucariótica, ele precisa ser processado, né, o RNA mensageiro, para que ele possa ser depois usado no processo de síntese de proteínas que acontece lá no citosol via atuação de ribossomos. Então, outra diferença entre os RNAs mensageiros eucarióticos e procarióticos, né, bacterianos e de células eucarióticas como as células humanas, é que nas bactérias, elas produzem geralmente RNAs que são extensos, com poucas modificações, e que carregam a mensagem para a composição de várias proteínas diferentes. Eu chamo esse tipo de RNA de RNA policistrônico, poli de vários, né, que leva então informação para a síntese de várias proteínas ao mesmo tempo. Já os RNAs mensageiros eucarióticos são sempre monocistrônicos, ou seja, levam a informação para a síntese de uma única proteína somente. Cada proteína vai ter que ter um RNA mensageiro distinto para que ela possa ser fabricada. Além do RNA mensageiro, a gente também encontra o RNA ribossômico, que são estruturas, então, de RNA curtas, geralmente sequências curtas, com tamanhos que ficam nessa faixa de 120 até uns 4.000 nucleotídeos, né? Alguns são mais curtinhos, outros um pouco mais extensos, mas não passa muito disso. E eles fazem, então, uma associação com proteínas para formar unidades maior e menor de ribossomo que se unem durante o processo de tradução, né? Quando a gente compara os ribossomos bacterianos e os ribossomos eucarióticos, os eucarióticos são ribossomos maiores, eles têm uma composição de RNAs distinta, de proteínas também, né? E isso torna a estrutura do RNA eucariótico, então, também diferenciada em relação ao ribossomo procariótico, bacteriano, né? Então, os tipos de RNA são diferentes, as proteínas são diferentes, a estrutura também é um pouco mais avantajada, maior. Até a gente vê aqui, né, que aparece 50S, 30S, que forma uma estrutura de 70S. No caso, por exemplo, dos ribossomos eucarióticos, as estruturas têm 70S, 40S, que unidas formam uma estrutura de 80S, né? Esse S é um coeficiente de sedimentação que a gente pode avaliar em processos de centrifugação. Então, esse ribossomo ele teria um coeficiente menor e esse aqui maior, porque ele realmente é mais pesado, né? Então, um coeficiente de sedimentação de 80S. E o RNA transportador, né? O RNA transportador é importante carreador de aminoácidos para a síntese de proteínas. Ele tem uma estrutura em duas dimensões, como se fosse um trevo de 3 folhas, né? Onde numa das folhinhas desse trevo eu teria a posição do anticódon ali em cima, que a gente vê em vermelhinho, né? Com 3 bases ali associadas, que vai fazer uma interação
transitória com códons específicos no RNA mensageiro durante o processo de tradução. E na outra ponta desse RNA transportador, eu vou ter a ligação covalente, então, com o aminoácido que ele vai estar carregando, que é o compatível com aquele anticódon que ele apresenta, né, de modo, então, a auxiliar na decodificação da informação genética. Os RNAs transportadores também têm sequências pequenininhas, que chegam próximas a 100 nucleotídeos, não passa muito disso, geralmente eles têm tamanhos bem próximos, e em 3 dimensões, essa estrutura de tribo de 3 folhas, ela parece uma estrutura como se fosse um L, como a gente vê aqui na figurinha do slide 15, né, mais à direita, com o anticódon numa ponta e a ligação com o aminoácido na outra ponta desse L. Bem, além desses RNAs que são os mais conhecidos, existem outros RNAs com funções muito importantes também. Entre esses outros RNAs, a gente considera os RNAs nucleares pequenos e nucleares heterogêneos, né, que são RNAs essenciais para processar as moléculas de RNA mensageiro e RNA ribossômico, né. A gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos também na nossa aula de hoje, o que seria esse processamento, que eu conheço também com um nome em inglês, né, que seria splicing. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre o que seria esse processo de splicing, né, ou recomposição de exons, para processamento principalmente das moléculas de RNA mensageiro, né. E além desses RNAs que processam outros RNAs, a gente também tem os RNAs pequenininhos, chamados de microRNAs ou RNAs de interferência, né. Esses RNAs foram os últimos, né, descobertos. Eles são RNAs que foram descobertos em plantas, mas que depois se observou que outros organismos apresentavam também esses mecanismos de RNA de interferência. Inclusive, as células humanas também apresentam, e eles induzem mecanismos, né, de interferência para regular o uso da informação genética. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação deles depois na nossa próxima aula, semana que vem, ok? Aqui na figurinha do slide ao lado tem uma ilustração mostrando, né, como é que se formam esses RNAs, os microRNAs ou RNAs de interferência. Então, eles são formados a partir da informação presente lá no DNA, e eles formam estruturas depois que são fragmentadas em moléculas de RNAs menores, que se associam com componentes proteicos enzimáticos, que se associam com os RNAs, promovendo mecanismos de degradação. A gente depois vai falar detalhes sobre esse mecanismo na próxima aula. Bem, então, como acontece a transcrição, né? A transcrição é um processo de síntese de RNA usando como molde a molécula de DNA, respeitando o mesmo sentido de síntese, de 5' para 3'. Na figurinha do slide 17, a gente vê uma dupla fita de DNA em verde e o RNA em vermelho, né? A enzima que faz o processo é a RNA polimerase. E ela é uma enzima extremamente robusta, né, porque ela é capaz de se associar com o DNA para fazer a transcrição, de abrir a dupla hélice, né, em regiões mais reduzidas, não tão extensas como para a replicação, né, mas que expõe os nucleotídeos essenciais para dirigir a síntese da molécula de RNA. Essas moléculas de RNA que vão ser feitas, elas vão ser sintetizadas usando sempre a informação do DNA fita molde para dirigir o processo a partir da interação complementar entre as bases nitrogenadas, né, entre o RNA sendo feito e o DNA molde. E daí, consequentemente, forma-se uma estrutura híbrida durante esse processo, que compreende a associação de uma cadeia de DNA com uma fita de RNA que está em construção. Os nucleotídeos que a célula usa para fazer moléculas de RNA são esses que a gente vê aqui, né? O ATP, o CTP, o GTP e o UTP. Ah, mas, prof, o ATP é aquele mesmo que as células usam para contração muscular e outros eventos? É o mesmo ATP, né? E os ribonucleotídeos também com os outros tipos de base, né? Com citosina, com guanina e também com uracilo. Então, aspectos em relação à enzima, como é que ela funciona, né? A RNA polimerase é uma enzima bastante robusta, então, diferente da DNA polimerase, ela não precisa de iniciadores para começar o processo de transcrição. Ela pode começar a transcrição do zero, colocando os primeiros nucleotídeos lá para a composição de RNA, né? Ela é bem processiva, só que ela não pode revisar o que ela faz, então ela é bem menos fiel do que uma DNA polimerase.
Mas como ela vai transcrever somente, né, moléculas de RNA que tem tempo de vida mais restrito nas células, né, de minutos, horas até dias, algumas delas, não é uma informação permanente. Então, se acontecer algum tipo de problema, né, na transcrição com a adição de nucleotídeos errados, esse RNA não é perene, né? Então, diferente do DNA, que é uma informação que permanece, né, e é transmitida depois para células filhas, ou para novos organismos via formação de gametas, né? Então, por isso que a RNA polimerase não precisa ser tão fiel assim na transcrição, né? Que se acontecer algum probleminha, não vai ser perpetuado esse problema depois nas células. Agora, onde que ela vai iniciar o processo de transcrição? Ela vai iniciar os processos de transcrição nas regiões iniciais do gene, que são chamadas de sequências ou regiões promotoras. Lembram delas? A gente falou um pouquinho sobre elas nas aulas anteriores, né? Todo gene tem uma sequência promotora, que é o local de ligação da RNA polimerase. Então, ela tem que encontrar o promotor para fazer a transcrição. Se ela não encontra promotor, ela não transcreve nenhum tipo, né, de informação presente no DNA. Então, é essencial a sequência ou região promotora. O que seria, então, essa sequência ou região promotora? Né? A gente falou brevemente sobre isso no início, lá das nossas conversas em relação à genética. Né? Essas sequências a gente sempre encontra no início do gene. Né? E elas são sequências variadas, né? Quando a gente compara genes bacterianos e genes eucarióticos, a gente tem aqui embaixo no slide 19 ali, sugestões, né, de sequências conhecidas, já que a gente encontra, né, nesses genes presentes em bactérias em cima e em células eucarióticas embaixo, né, e que são nucleotídeos, então, que as RNA polimerases se ligam e fazem, então, o processo de transcrição logo depois, né. Essa região mais, o nucleotídeo mais, é a região onde ela abre o DNA um pouquinho aqui à frente e começa a transcrição, então, usando como molde uma das cadeias de DNA, tá? Só um parênteses em relação às RNA polimerases, eu coloquei uma informação extra para vocês no slide 18 aqui só para comentar, não quero que vocês fiquem decorando, tá? Mas que nas bactérias a gente tem só uma RNA polimerase que sintetiza todos os tipos de RNAs. Em células mamíferas, como as células humanas, a gente tem vários tipos diferentes de RNA polimerases, né? Então, RNA polimerases que são especializadas na síntese de RNA ribossômico, RNA polimerase que faz a síntese dos RNAs mensageiros e RNAs nucleares pequenos, né? Enfim, a RNA polimerase 3 que sintetiza os RNAs transportadores. Então, a gente tem vários tipos de RNAs polimerases diferentes. Em bactérias, é um tipo só que faz tudo. No nosso caso, a gente tem tipos diferenciados que sintetizam certos tipos de RNAs. Bem, então sabendo que para fazer a transcrição a gente precisa da RNA polimerase, para ela transcrever, ela precisa encontrar uma região no DNA para iniciar o processo, e a gente viu que essa região é o sítio ou sequência promotora no início do gene. Quando ela se liga no começo do gene, ela vai então abrir esse DNA e iniciar a adição dos nucleotídeos para a composição do RNA. Então, eu posso separar o processo de transcrição em etapas, né, que envolveria a iniciação, que seria esse encontro do gene, né, da RNA polimerase da sequência promotora, a abertura da fita e adição dos primeiros nucleotídeos. Depois a etapa de alongamento, onde ela vai percorrendo o gene até chegar ao final, e à medida que ela vai percorrendo, ela vai desenrolando o DNA à frente, enrolando o DNA atrás, e alongando a cadeia de RNA, respeitando a informação presente no DNA. E ela chega então até uma região de término do gene, onde ela interrompe o processo, libera a molécula de RNA, e ela pode então participar de novos eventos de transcrição. No slide 21, eu coloquei só uma figurinha para a gente ter uma ideia de como é que acontece a transcrição em bactérias e nas células eucarióticas. Então, em bactérias, a transcrição ela acontece quase ao mesmo tempo que a tradução. Então, à medida que o RNA mensageiro, por exemplo, é feito, a gente já tem, ele nem acabou de ser feito ainda, os ribossomos já estão traduzindo aquela informação. Lá é tudo mais rápido, né? Então, até a síntese, né, de RNA e proteínas também é mais rápida. Nas células eucarióticas, como as células humanas,
Já o processo ele acontece, né, mais parcelado. Então, a transcrição acontece no núcleo, né, a partir da informação presente no DNA, depois os RNAs não são processados, aqueles que participam da síntese de proteínas são encaminhados, então, para o citosol, né, e lá, e depois, num próximo tempo, acontece a produção de proteínas, então demora um pouquinho mais. No processo em bactérias é quase simultâneo, né, a transcrição e a tradução da informação gênica. Bem, então como acontece, né, a etapa de iniciação? A RNA polimerase, uma enzima que ela vai abraçar o DNA, como se ela percorresse, né, o DNA em busca daquelas sequências promotoras, e ela vai abraçar o DNA e vai percorrendo esse DNA. Quando ela encontra uma sequência promotora, ela vai interagir mais firmemente com aquela região e desenrolar parte do DNA, como a gente vê ali na figurinha do slide 22, bem no meio ali, né? Então, o DNA aparece com duas linhas laranjas aqui, né? E a polimerase aparece como essa enzima azulzinha. Quando ela encontra o promotor, ela vai abrir o DNA naquela posição e logo depois acrescentar os primeiros nucleotídeos para a composição do RNA. Isso envolve a iniciação. E depois o que ela vai fazer? Ela vai alongar esse RNA, né, até chegar na sequência terminadora. Então, se forma uma bolha de transcrição. Essa bolha de transcrição envolveria basicamente o quê? Essa bolha seria a RNA polimerase, associada com o DNA aberto, desenrolado, né? E o RNA nascente sendo sintetizado aqui, usando uma das fitas como molde nesse processo. Então, a RNA polimerase vai, né, formar essa bolha junto com os ácidos nucleicos aqui envolvidos e vai desenrolando o DNA à frente para que mais RNA, se alongue essa cadeia de RNA e o que ela já transcreveu vai enrolando de volta atrás, né? Então, ela vai percorrendo o DNA até chegar a uma sequência de término. Aqui só uma outra figurinha mostrando, né, essa RNA polimerase deslocando ao longo do DNA. E quando ela chega numa sequência de término, o que vai acontecer? Na figurinha do slide 25, a gente tem uma visão, né, do que vai acontecer nessa terminação. Ela vai percorrendo o DNA até chegar numa região onde a gente tem a formação no RNA de uma estrutura como se fosse um grampo ou alça, né? Quando o RNA forma esse grampo ou alça, como a gente vê aqui no slide 25, mais à esquerda em cima, esse RNA ele se solta do DNA. E esse grampo ou alça é formado sempre na sequência terminadora. A sequência terminadora tem uma sequência de bases que permite facilmente formar esse grampo ou alça, né? E quando se forma esse grampo ou alça no RNA, ele se desprende do DNA e a enzima também se solta. E o processo, então, é interrompido, né? Esse é um processo que pode acontecer para boa parte dos genes humanos. Eu chamo esse processo de terminação Rho independente, onde a gente tem a formação, então, desses grampos ou alços, mas existem processos também que envolvem terminação a partir de uma participação da proteína Rho, que eu chamo de terminação, então, Rho dependente, tá? E no slide 26, então, um detalhe da formação desse grampo, né? Então, a gente tem nucleotídeos no DNA que vão ser transcritos para a formação do RNA, e quando essa sequência de vários Cs e Gs, né, é transcrita, facilmente se forma uma alça nesse RNA que desestabiliza o híbrido DNA e RNA, né? E, consequentemente, esse híbrido se solta e o processo de transcrição, então, vai ser interrompido. Um dos mecanismos, então, para a terminação do processo de transcrição. Por que eu coloquei essa figurinha? A figurinha é bem simples, assim, mas eu acho que é legal por quê? Para a gente entender aquele conceito que vimos lá na aula sobre genoma, que a gente encontra no nosso DNA genes dentro de genes, né? Então, eu posso ter transcrição, por exemplo, numa fita, usando como molde a fita de baixo, aqui, e formar um RNA. E nessa mesma região eu posso ter um outro gene aqui na fita de cima, né, fazendo a transcrição de um outro RNA numa outra, né,
respeitando o sentido de síntese, de 5 para 3, né, mas lendo a informação no outro sentido, né. Então, as duas cadeias de DNA podem servir de molde para a produção de moléculas de RNA, não é sempre de cima ou sempre de baixo, isso varia bastante ao longo do nosso genoma, né, dos diferentes cromossomos e dos diferentes genes. Por isso que a gente pode encontrar, às vezes, os chamados genes dentro de genes, porque eu posso ter um gene aqui em cima, que pode ser transcrito, e vários outros aqui embaixo, que podem ser transcritos nessa mesma região de DNA, né? Isso também acontece no nosso genoma, ok? Então, algumas coisinhas mais em relação à transcrição nas células eucarióticas como nas células humanas, né? Então, a gente viu o mecanismo geral do processo, como é que ele vai acontecer. Então, para a transcrição acontecer nos nossos genes, além da RNA polimerase, tatuana, enfim, eu tenho um monte de outras proteínas chamadas de fatores de transcrição. Essas proteínas outras, elas são como se fossem parceiras da RNA polimerase, né? Porque as RNA polimerases eucarióticas, elas não encontram facilmente as sequências ou regiões promotoras. Então, essas proteínas que a gente vê ali com cores esverdeadas, amarronzadas, são todas proteínas que interagem com uma sequência promotora e ajudam a RNA polimerase a se associar com o DNA naquela região para que ela possa, então, transcrever, né? Então, é como se ela não enxergasse bem o promotor e precisasse de alguém para ajudar ela a enxergar essa sequência. Esse alguém seriam, né, uma ou mais proteínas chamadas, então, de fatores de transcrição. Existem vários, né, descritos já para os genes eucarióticos. E daí, a partir, né, dessa ajuda, a RNA polimerase interage mais finemente com o DNA e consegue, então, fazer o processo de transcrição. Além dessa sequência promotora, onde atuam os fatores de transcrição, a gente também tem nos genes, não só nos eucarióticos, mas os procarióticos também tem, só que nos nossos tem bem mais, né? As chamadas sequências estimuladoras, que a gente conhece como enhancers, do termo em inglês, né? Ou sequências reguladoras. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas depois na próxima semana também, né? Uma aula sobre regulação da expressão gênica. Essas sequências, elas são muito importantes. Nessas sequências se ligam outras proteínas, né, que são chamadas de proteínas reguladoras, que podem ser tanto ativadoras como repressoras do processo de transcrição. Então, elas vão ajudar a montar um complexo de iniciação para a transcrição, como a gente vê nessa figurinha do slide 30 aqui, ajudando, né, a recrutar todas as proteínas, fatores de transcrição e ajudar a RNA polimerase a interagir com o DNA, né? Mas também eu posso ter proteínas, como a gente vê essa azulzinha aqui, atuam de modo contrário. Ao invés de atuar como ela ajudando a montar todo esse complexo de iniciação de transcrição, tem algumas que atuam de modo a atrapalhar isso daqui, para que esse complexo de iniciação não se monte, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois na próxima aula, semana que vem, que envolve, então, a atuação dessas sequências estimuladoras, né, reguladoras, enfim, onde interagem daí outras proteínas que regulam a expressão de genes. E aqui eu coloquei uma informação a mais, né, de aspectos relacionados com a transcrição envolvendo, né, a saúde humana. Um aspecto interessante é que vários antimicrobianos, né, antibacterianos, afetam esse fluxo da informação gênica, né? E existem alguns que podem influenciar a transcrição, entre eles a rifampicina, né? A rifampicina é um medicamento que se utiliza no conjunto, né, de medicamentos para tratar a tuberculose, a hanseníase, né? E ele tem um mecanismo de atuação especificamente sobre as RNA polimerases bacterianas, né, de modo, então, a impedir que né, no bacilo de Koch lá, o Mycobacterium tuberculose, enfim, ou mesmo, né, que causa a lebra, a hanseníase, né, a gente teria, então, uma inibição desse processo de transcrição e, consequentemente, as bactérias não conseguem produzir proteínas, né? Se elas não produzem proteínas, elas morrem, né? Então, uma atuação nesse sentido promove um efeito bactericida, né, do medicamento sobre o microorganismo, então, de modo a ajudar a controlar, né, essas infecções que são tão difíceis de controlar. Uhum.